Seu voto é livre. E o choro dos outros também. Bolsa Família, na sua opinião, é salário para quem não quer trabalhar. Afinal de contas, sua família passou a dificuldade, mas saiu dela, encarando de frente, com muito trabalho para não precisar de auxílio de governo nenhum. O choro é livre. E seu voto também. E quem é o vizinho para falar de vocês? Dizem que ele não tem o direito de falar nada, de dar opinião nenhuma. O filho dele tá preso. Dizem que ele não sabe cuidar nem da própria família. O voto é livre. Ele não pode falar que o seu candidato é ladrão. O candidato dele foi pego roubando também. O voto é livre. Quando eles governaram, você não teve culpa de nada. Você não votou neles. Mas agora você defende com unhas e dentes seu candidato que venceu, porque você vota certo e tem a certeza da escolha que fez. O choro é livre. E essa oposição? Eles não querem o bem da cidade, do estado, do país. Eles só criticam. Que obra que eles inauguraram? Que ação social que eles fizeram? Se o choro é livre, bora chorar. Seja bem-vindo ao debate político no Brasil na terceira década do século XXI. Olha pra você ver. Eu vou tentar explicar, mas antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. A política é sobre vencer a eleição? Claro que não. Vencer as eleições tinha que ser só a consequência da avaliação popular. Tá na hora da gente entender que a política é, ou deveria ser, sobre representação e governança. Mas eu já falo disso. Não é só óbvio e notório, é comprovado, principalmente desde a popularização das redes sociais, que o debate político cresceu no Brasil. Cresceu e recrudesceu. Recrudesceu e polarizou. Gente que antes discutia em casa passou a discutir com o mundo inteiro. Gente que antes brigava só em rodas de conversa passou a brigar com todo mundo. Quanto mais intenso, mais envolvimento. Quanto mais as pessoas se envolvem, mais elas querem estar certas. Quanto mais elas querem estar certas, mais querem vencer para provar que estavam certas. Elas querem vencer. Mas e o convencer? Desde quando a política passou a se resumir à disputa? Desde quando esquecemos das políticas públicas e nos fixamos a políticas partidárias? Desde quando escolhemos polarizar para não ter que analisar? Será que é porque é mais fácil ser torcedor do que ser cidadão? Eu vou te ensinar a identificar armadilhas no debate. Agora, eu tenho notado que para falar de política no Brasil, talvez pela sequência de decepções, as pessoas têm se fixado à disputa político-partidária, umas vezes com ar de entretenimento, umas vezes com o calor de uma guerra. Com isso, o debate político, até entre muita gente boa, tem ficado cada vez mais raso e até patético. Isso acontece por causa de alguns argumentos que as pessoas aceitam. Primeiro, a estupidez de um justificando a estupidez do outro. 100 anos de sigilo sobre despesas com dinheiro público. Mas o seu fazia isso e você não falava nada. Não fez nada no cargo até hoje. Mas e o anterior? Tinha feito alguma coisa com tão poucos dias no cargo? Foi pego desviando dinheiro, mas entregou a obra. E o seu, que também roubou e não fez nada que prestasse? Gente, em que momento a gente passou a aceitar isso? Ainda é a estupidez ou a desonestidade de um sendo usada para justificar a estupidez ou a desonestidade do outro. Política pública, especialmente depois das eleições, tem que ser feita para todos e fazendo a coisa certa. Quando você vota em alguém, você só está contratando essa pessoa para te representar ou para governar em seu nome. Isso mesmo, contratando. E adivinha quem vai pagar o salário? Você também. Quando você contrata alguém para fazer alguma coisa, você não passa a defender tudo que essa pessoa faz. Pelo contrário, você passa a exigir que ela te entregue tudo aquilo que prometeu e que mostrou no currículo. E por que em política está sendo diferente? Desde quando você resolveu trocar seu futuro para ter razão e vencer a discussão? Bom, mas vamos adiante. Depois desses que tentam justificar a estupidez de um com a estupidez do outro, tem aqueles que, para não discutir o ponto, atacam a pessoa que está dizendo. Mas quem é você para mostrar que a cidade está cheia de buraco no asfalto, se na sua época tinha ainda bairro inteiro sem asfaltamento? E o buraco lá, percebeu? A partir desse momento, não se discute mais o problema, porque o argumento de quem tem que resolver é de que o outro não resolveu o outro problema. Sabe aquela cena do cachorro correndo atrás do rabo? Problemas precisam ser debatidos. Políticas públicas são o dever de quem foi eleito, independentemente do que foi feito antes. E se era para usar os outros como justificativa para não fazer,
Era mais honesto ter dito isso na época da eleição, mostrando à população que não sabia de nada do que estava propondo e que ia ficar arrumando justificativa para não fazer seu serviço. Mas calma que vem mais. Dos mesmos autores de A Estupidez do Seu justifica a estupidez do meu e de Quem é você para falar, vem aí. Eu nunca precisei disso. Ou pior, Engraçado. engraçado me mata porque isso não tem graça nenhuma. Engraçado que na minha época eu não precisei disso. Você vai ver muita gente usar argumentos sobre a própria vivência como a única fonte para justificar que tem ou que não tem que fazer uma política pública. Políticas públicas são feitas ou deveriam ser feitas de acordo com as necessidades de uma sociedade, segundo dados e informações que demonstrassem essas necessidades. Não é porque o seu filho estuda em uma boa escola pública de um lado nobre da cidade que você pode dizer: Eu tenho experiência com escola pública e esse negócio de telhado tá caindo do outro lado da cidade não é bem assim. Não é porque você mora num condomínio fechado que a sua cidade não precisa de mais segurança. Não é porque você superou suas dificuldades na vida que as outras pessoas não precisam da ajuda do poder público para superar as delas. Política pública é feita ou deveria ser feita para todo mundo, para reduzir as vulnerabilidades e alavancar o desenvolvimento. Portanto, quando você vir alguém dizer Pelo que eu tenho visto, ou comigo não é assim. como único argumento para justificar que algo tem que ser feito ou não tem que ser feito para toda a sociedade, é bom lembrar que as pessoas são diferentes, suas dificuldades são diferentes e suas realidades também. Ou seja, é bom lembrar que políticas públicas não são feitas com dados tirados do c... de uma única pessoa. Para finalizar, toma cuidado com outras duas coisas. Você não tem que defender o voto que deu, a opinião que teve e o lado pelo qual optou na época da eleição. Você defendeu um lado com base naquilo que te foi apresentado. Isso te convenceu, fez você convencer os outros, por isso você deu seu voto. Seu voto de confiança. Pronto. Se o candidato venceu, tá contratado. Tem até época para comemorar, entre a vitória e a posse. Depois, malandro, é hora de entregar trabalho. Se você ajudou a contratar, ajuda a cobrar também. E cuidado com defesas feitas por quem tá recebendo dinheiro ou cargo público para fazer isso. Você é livre para cobrar, para se decepcionar e para se arrepender. Ninguém te tirou isso, nem o voto que você deu, nem a defesa que você fez em período eleitoral. Se tá ruim, pode criticar. É você que tá pagando. E eu nem tô falando de criticar para trocar. Muitas vezes é só criticar para melhorar mesmo. Mas pode chegar a hora de ter que trocar. E por último, 2. Não caia na besteira de quem critica a oposição só pelo fato de ela existir. Haver uma base e uma oposição é o princípio de uma democracia. As pessoas pensam diferente. E isso precisa poder ser dito e expressado. Até para que as pessoas se convençam sobre quando é melhor mudar ou não. Tem muito governante que diz que a oposição está criticando só para criticar, enquanto na verdade é ele que está fazendo isso em relação à oposição. E tem quem também diz que a oposição está criticando, mas não entrega nada, não constrói nada, não faz uma obra social. Isso tem demais. A oposição é normalmente parlamentar, feita por uma parte de vereadores, deputados e senadores. Parlamentares são do poder legislativo. Eles podem até destinar recursos, mas não podem executar obras, por exemplo. Executar é uma tarefa de prefeitos, governadores e do presidente da República. Portanto, a tarefa da oposição é fiscalizar e criticar, sim. E se eles estão fazendo isso, tá certo. Do contrário, todo mundo só veria as coisas de um jeito e nem na sua casa isso acontece, a não ser que você more sozinho. Lembra do que eu falei lá no início? Política, depois da eleição, é sobre representação e governança. É para representar os cidadãos e governar em nome deles. Quem foi eleito foi contratado por você e pelos inúmeros outros que votaram na pessoa. É um prestador de serviço. Portanto, não precisa defender. Tem gente até recebendo dinheiro público para fazer isso. Pelo contrário, o serviço é para você, então cobre, porque você está pagando. E muito cuidado com quem quiser falar um monte de coisa só para desviar o foco daquilo que realmente precisa ser feito. Empobrecer o debate só favorece quem não tem as respostas que deveria ter. Mas essa é só a minha opinião. E muitas vezes eu prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.